Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso vídeo ontem, irmãos, nós vimos, observamos e contemplamos a maneira como Jesus Cristo insiste para que nós, aqueles que decidimos seguir os seus ensinamentos, seguir o seu evangelho, estejamos alerta, estejamos atentos à vinda dele. Jesus Cristo diz que a sua vinda não será com fogos de artifício, aquela coisa, aquele esplendor, para que todo mundo veja, se prepare. Não, vamos receber o Senhor Jesus Cristo que está voltando. Não. O Senhor Jesus Cristo nos diz que a vinda dele, sua segunda vinda, será na forma, primeiro, de um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. É rápido, milésimos de segundos, certo? Essa é a vinda, não será vista a olho nu, de tão rápido que será. Por isso a insistência dele com os seus discípulos, não é com o mundo, não. Não é com as pessoas que não seguem o evangelho, não. É simplesmente com os seus seguidores. Porque se eles não estiverem atentos, se eles não estiverem ligados nos ensinamentos, nos conselhos de Jesus Cristo, eles poderão ficar. Para isso, Jesus Cristo dá exemplos. Primeiro ele dá exemplo de um servo naquele tempo, quando uma pessoa importante era convidada para um casamento, certo? O servo dele ficava na casa dele, ficava na porta esperando quando ele voltasse. O servo, o senhor daquela casa, ele ia para o casamento, não tinha hora para chegar. O servo tinha que ficar na porta, não tinha que ir dormir, não. Não podia fazer outra coisa, não podia fazer nada. Ele ficava exclusivamente na porta. Por que Jesus Cristo disse? Porque a hora que o Senhor chegasse, que batesse, ele teria que abrir a porta imediatamente. Ele não podia estar lá dentro, não podia estar dormindo, não podia estar fazendo outras coisas que não fosse vigiar a porta. Quando o Senhor chegasse na primeira hora da noite, de madrugada, de 2 horas, de uns portas de manhã, ele tinha que estar ali. Jesus Cristo disse que mesmo assim aqueles que estiverem esperando a sua vinda, que estiverem esperando o arrebatamento, não é a vinda dele com poder e grande glória não, que será outra coisa. Porque a confusão é a seguinte, na segunda vinda, muitos acham que há 3 vindas de Jesus Cristo, e não há. Só vai haver uma segunda vinda, só que em 2 fases. Na primeira fase, ele virá até as nuvens, Jesus Cristo virá até as nuvens e chamará o seu povo. Isso é como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. Ninguém verá. Será algo totalmente invisível aos olhos de todos. Exatamente como é o reino dos céus hoje, invisível. O reino dos céus hoje, ele é visto toda vez que nós cumprimos os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que somos casa de Deus, aí é o reino dos céus, é o reino de Deus. Mas ninguém vê, certo? Então, nesta primeira vinda, ele vem até as nuvens, ele chama seu povo sobe até ele nos céus. O Espírito Santo leva, arrebata, chamado de rapto, tirada desse povo da terra. Será um piscar de olhos, como diz o apóstolo Paulo, um piscar de olhos. E está tudo feito. Jesus Cristo pega a sua igreja lá nas nuvens, leva até ao Pai. É chamada as bodas do Cordeiro, o casamento do esposo com a esposa. Ele apresentará a sua igreja ao Pai, certo? Durará 7 anos. Enquanto isso na terra, os 7 anos de tribulação, da grande tribulação. No final dos 7 anos da grande tribulação, Israel estará em perigo eminente de destruição por causa do anticristo. Eles clamam a Deus e Jesus Cristo virá com a sua igreja. Aí é que ele vem com poder e grande glória, e todos os povos da terra o verão, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Uma volta em 2 fases. Primeira fase, leva a igreja. Ele não vem até a terra na primeira fase.
A sua segunda vinda. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo durará do arrebatamento da igreja até o final da grande tribulação, quando ele retorna. Certo? Por que não é duas vindas? Porque ele não desce até a terra na primeira fase. Ele fica nas nuvens. De lá que ele chama o seu povo. Seu povo é que vai para ele lá. Ele não vem até a terra, não. Por isso que não é a segunda vinda dele completa. A segunda vinda dele completa é quando ele chega na terra. Aí é a segunda vinda. Mas quando ele vai nas nuvens e volta, não é a segunda vinda. É a primeira fase que ele leva a sua igreja. Depois retorna com a sua igreja, aí ele vem sobre o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, onde ele libertará Israel e matará o anticristo e os exércitos que estão reunidos lá contra a nação de Israel. Completa-se a segunda vinda de Jesus Cristo. Ali, na segunda, quando ele vem com a igreja, é que ele vem com grande poder e grande glória, como muitos querem, né, montado no cavalo branco, né, e implantará o seu tribunal, né? Tribunal das Nações. Então, Jesus Cristo disse que nessa primeira fase, que ele vem só até as nuvens, em que a igreja subirá num piscar de olho, como relâmpago do Oriente, ele diz que devemos estar atentos, porque vai ser muito rápido. Também ele usa a expressão do mordomo, que foi para um lugar e deixou o senhor de uma casa, que foi uma viagem grande, e deixou o mordomo cuidando de toda a sua casa, cuidando dos outros empregados, dando as refeições, arrumando tudo, organizando tudo, determinando tudo. Deixou sobre a responsabilidade do mordomo. O mordomo, Jesus Cristo quer dizer que somos nós, que estamos aqui hoje, que seguimos o evangelho dele. Se esse mordomo, que somos nós, tiver a consciência de estar atento que o seu Senhor pode voltar a qualquer momento, porque ele não disse o dia nem a hora que vai voltar. Certo? O Senhor da casa não disse ao mordomo nem o dia nem a hora que vai voltar. Mesma coisa foi Jesus Cristo conosco. Ele subiu ao céu e não disse a hora, o dia, nem o momento em que irá voltar. Então nós temos que estar alerta e atentos todo o momento. Nós somos o mordomo aí. Mas se o mordomo disser assim, disse o próprio Jesus Cristo, meu Senhor demora muito a voltar. Aí começar a curtir a vida, espancar alguns empregados que não quiseram fazer o que ele queria, e começar a beber, fazer festa, tá nem aí, ligar. Depois que o mestre do Senhor vier, eu vou perceber, aí arranjo tudo na hora. Aí começar a curtir. Jesus Cristo disse que o Senhor deste mordomo virá numa hora em que ele não espera. E quando chegar, o estrago está feito. Mesma coisa somos nós que seguimos eles. Jesus Cristo, se nós dissermos assim, Jesus Cristo foi ao céu há 2018 anos atrás e ainda não voltou. Mas uma grande parte das pessoas dizem isso, claramente. Os irmãos dizem que Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. 2018 anos e Jesus Cristo não voltou? Será que Jesus Cristo vai voltar mesmo? É justamente isso que Jesus Cristo disse. Aí, o que é que acontece quando a pessoa pensa assim? Está demorando demais. O que é que acontece? A pessoa começa a afrouxar. Começa a curtir a vida. Começa a fazer o que bem quiser. Já que o Senhor está demorando muito a voltar, eu vou fazer o que quiser. Aí Jesus Cristo disse que exatamente neste momento é que ele pode vir. E não vai ter alarde, não vai ter trombeta tocando, não vai ter nada. Vai ser um rápido. Ele diz até que vai ser como vem um ladrão de noite sem avisar para roubar a casa. Porque se o ladrão avisasse, o dono da casa se prepararia e fecharia tudo para ele não entrar. Mas ele não avisa. Ele vem numa hora em que o dono da casa está dormindo, descansando, para que ele não perceba o roubo. Isso que vai ser mais ou menos desse jeito, numa hora em que a gente não espera. Só quem realmente vai estar esperando o rapto, o arrebatamento da igreja, a tirada desse povo invisível da terra, será aqueles que estão ligados nos evangelhos, vendo os ensinamentos de Jesus Cristo, orando, falando com ele. É que vai poder estar ligado. O resto não vai estar, não. Então ele pediu que nós estejamos principalmente em insistente oração, para que pudéssemos estar atentos a esta segunda vinda dele. E nós vimos também que Jesus Cristo, depois de terminar
essas explicações e essa insistência com os seus discípulos, ele diz algo que serve para todos hoje. Para mim, eu tomo isso para mim particularmente. E ele diz: a qualquer que muito lhe for dado, muito será exigido de volta dessa pessoa. E a quem muita coisa foi confiada a ela, muito mais se pedirá dessa pessoa. Se por acaso você tem uma verdade para dizer do Evangelho, seja quem for, seja seu amigo, seja seu pai, seja sua mãe, seja seus amigos, seja as pessoas mais chegadas a você. Se você tiver algo do Evangelho para dizer para ela, diga. Certo? Procure a melhor maneira de falar, mas fale. Porque a quem muito se deu, muito será cobrado. Se eu estivesse aqui, estivesse fazendo esses estudos e essas falas sobre o Evangelho e encobrisse alguma coisa por medo que as pessoas que estão me assistindo e ouvindo minhas palavras ficassem assim, ficassem receosos, ficassem com medo, se eu me disse minhas palavras e não falasse realmente e a verdade, estaria me enquadrando dentro disso. A quem muito se deu, muito será cobrado. Naquele dia vai ter que dar conta porque não falou. Porque você não falou a verdade. Porque você ficou no conto da carochinha, na história fantasiosa. Porque é isso que muitos líderes religiosos estão fazendo. Pastores, líderes religiosos estão fazendo. Botando a mão na cabeça, não falando a verdade, querendo agradar. Isso em busca de bens materiais, em busca de dízimo maior, em busca de não sei o quê. Escondem o verdadeiro evangelho. A verdade tem que ser dita para que a pessoa se conserte. O que nós mais precisamos, nós os seres humanos mais precisamos é de conserto. Na hora da doutrina, o que mais nós precisamos, e eu principalmente, estou acima de todos, o que mais nós precisamos é de conserto, é de palavras que venham me consertar. Não é de palavras que venham me bajular, não. Eu não mereço nada. Nenhuma parte pode ser dispensada para mim aqui nesse mundo. Tudo que eu merecer, ou que eu puder merecer, vai ser dada naquele dia diante de Jesus Cristo. Ele é que sabe. Diante dos homens, qualquer coisa que você receber dos homens, você está errado. Isso eu estou falando de exaltação. Dizer você é isso, ó, você é aquilo, você não receba não, porque você não merece não. Viu? Agora, se for como Jó, se alguém não sabe quem é Jó, o personagem Jó, procure saber. Se alguém for como Jó, aí receba. Por quê? Porque quem deu testemunho, quem falou bem de Jó, foi o próprio Deus. Então só aceite elogio se for do próprio Deus. De pessoas não aceite não. Porque as pessoas erram diretamente. As pessoas não sabem o que é que está no seu coração, não. Ela vê o que você prega. Ah, um grande homem de Deus, porque está pregando no púlpito. Ela não sabe o que é que você faz no dia a dia. Nem os seus pensamentos e nem o seu coração. Portanto, ela está impedida de dizer que você é um homem de Deus. Agora, se for o Senhor que disser, viste meu servo Jó, e tem mais, para Satanás, que é o conhecedor das nossas safadezas todinha. Certo? Para Satanás, Deus disse, viste meu servo Jó, homem fiel, temente a mim, que anda dentro dos meus caminhos e faz aquilo que eu me agrado. Testemunho de Deus. Quem pode... Nem Satanás pode dizer que não era verdade. Certo? Não vai nessa ondinha não, porque seu pastor elogiou, não sei o que, levantou. Não vá não. Tudo bem, você não vai dizer a ele que não lhe elogie. Mas você não guarde isso no coração, não. Procure se consertar, mas vá para o Evangelho, não. Vá para os ensinos de Jesus Cristo, não. Porque a Bíblia, Jesus Cristo, impediu que a gente recebesse presentes, recebesse elogios demais, porque isso desvirtua a gente, coloca a gente no erro. A gente começa a pensar que acha que é alguma coisa. Oh, meu Deus, que pode fazer. Não pode não, não serve não. Nós vamos aprender Jesus Cristo dizer a mim e a você.
toda vez que você fizer aquilo que foi lhe mandado, diga a Deus que você é um servo inútil, porque só fez aquilo que foi mandado. Servo inútil. Neste pensamento de servo inútil sempre, você manterá sua humildade e jamais se exaltará, e Deus lhe acolherá. Mas se você achar que acabou, você está perdido. Nós podemos nada. Graças a Deus que tem um Espírito Santo dentro de nós que faz, é o que faz alguma coisa de bom que nós temos, que nós fazemos, é o Espírito Santo dentro de nós. Se não fosse isso, estávamos desesperados no pecado, no desespero e no erro. Como estão as pessoas que não seguem o Evangelho, não seguem Jesus Cristo. Eu não estou falando de ser crente, eu não estou falando de pertencer a uma religião, eu não estou falando de ser religioso, eu estou falando de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque para Deus, o que vale é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. O que vale para Deus não é você ser cristão, não é você ser crente, não é você ser seguidor de um religioso, de uma religião, de uma denominação, de costume. Para Deus não importa nada disso. A única coisa que interessa para Deus de você é se você segue o Evangelho, os ensinos de Jesus Cristo. Se você seguir isso, acabou-se. Está tudo dentro dos conformes. Agora, se não for isso, meu amigo, está perdido. Então, depois desses ensinamentos que ele diz isso, olha, há quem muito de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade, você tem a obrigação de dizer esta verdade, e custe o que custar. Porque a quem muito se deu, muito será cobrado. Deus vai lhe cobrar por aquilo que você ficou sabendo do Evangelho e não quis fazer. Mas, certo? Ele deu a uma pessoa, por exemplo, nós estamos ensinando o Evangelho. Se eu não ensinar o Evangelho corretamente, isso será me cobrado em peso. Mas aquele que eu não ensinei, que tem a obrigação de procurar saber o Evangelho e os ensinos, será açoitado com poucos açoites. Observem que os dois serão punidos. Tanto aquele que não ensinou, como aquele que não aprendeu porque o outro não ensinou. Aquele que não aprendeu porque o outro não ensinou, será castigado menos, tudo bem, mas será castigado também. Isso eram os dois servos que Jesus usou como instrução para a sua vinda, que não estavam preparando. Certo? Que não estava preparado para a segunda vinda. Ele não estava preparado porque aquele que estava responsável por ele não ensinou a verdade do Evangelho. Certo? Então Jesus Cristo disse que vai ser punido aquele que não ensinou e vai ser punido aquele que também que não aprendeu. O que ensinou será punido, o que não ensinou será punido mais. E o que não aprendeu será punido menos. Mas por que será punido? Porque tem toda a liberdade de procurar saber e não vai. Isso fala das pessoas que seguem seus líderes religiosos somente. Ele nunca tem uma independência do seu líder religioso. O seu líder religioso é para lhe orientar. A busca dos evangelhos, dos ensinos de Jesus Cristo, é você que tem que fazer. Jesus Cristo examine as Escrituras, Jesus Cristo diz. É você que tem que ler. É você que tem que tentar aprender com o Espírito Santo na sua vida. Não é o seu pastor que tem que lhe guiar em tudo, não. Certo? Olha, não. É você que tem que ter esforço. Se por acaso tiver uma coisa que você não estiver fazendo, porque o seu pastor não ensinou, a culpa é sua, porque você não procurou saber. Ambos serão castigados, certo? Não existe mais desculpa. Você faz tudo durante o dia, menos ler o Evangelho, menos ler os ensinamentos. Que Senhor é esse para você? Jesus Cristo é o que para você? Você ama realmente Jesus Cristo? E você não tem coragem de ler os Evangelhos dele, os ensinamentos dele? Como é que pode? É algo para você pensar. É algo para mim pensar. Ora, o amor tudo sofre, tudo supera, tudo espera. Quando eu amo uma pessoa, eu faço tudo pelaquela pessoa. Não é? Falando assim normalmente. Quando a gente gosta de uma pessoa, oxe, a gente faz cada coisa para tentar conquistar aquela pessoa, para tentar ter aquela pessoa do nosso lado. É verdade ou não é? Mesma coisa é Jesus Cristo. Se você o ama, se ele é o seu Salvador, comece a pensar com você mesmo. Por que eu não mergulho a fundo dentro dos ensinamentos dele? Ele é a pessoa que eu amo. Então eu quero saber o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta.
É os outros que vão me dizer a vida toda o que é que Jesus Cristo gosta e o que é que Jesus Cristo não gosta. Eu estou errado fazendo isso. Que amor é esse que eu tenho? Que eu dependo dos outros para saber o que é que o meu amor quer. Por que eu não vou até o meu amor e pergunto a ele? Porque, mas meu amor me deixou um manual. Por que eu não vou ler esse manual? É para você pensar nisso. É para eu pensar nisso. E calcular o meu amor por Jesus Cristo. Então, depois desse ensinamento, que Jesus Cristo disse que a muito será dado, também será cobrado muito, ele disse, a cada revelação das palavras de Jesus Cristo, irmão, nós ficamos impressionados, espantados até. Podemos dizer, maravilhados, viu? Porque vejam só o que é que Jesus Cristo diz, dentre esses ensinamentos dele. Jesus Cristo vira para seus discípulos e diz assim para eles. Olha que isso chocou os discípulos, viu? Ele olha para os discípulos e diz, eu vim lançar fogo na terra, e o que mais eu quero se já está tudo aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, é o do sofrimento, da dor, por amor de todos vocês. E como eu fico angustiado, tão angustiado quando penso nisso, até que essa minha paixão, sofrimento e morte venha logo a se cumprir. Os discípulos, os olhos arregalados, vim lançar fogo na terra. E o que mais preciso se já está tudo aceso. Porém, importa que eu seja batizado num certo batismo, o do sofrimento. Jesus Cristo dizendo isso. E como eu fico angustiado toda vez que penso, porque ele já via mais na frente, irmãos. Ele já sentia a cruz, a dor dos cravos, as chicotadas, caminhando pelas ruas de Jerusalém, o sangue escorrendo, todo o sofrimento por amor de nós. Ele já sentia isso. Aí ele dizia, como eu fico angustiado. Não tinha nem chegado perto, mas ele já transmitia esse sentimento aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que ficavam de olhos arregalados, sem entender muito, porque o discípulo não sabia desse sofrimento mais na frente. Agora a palavra vim lançar fogo na terra, levantou o cabelo dos discípulos. Mas que história é essa? Jesus Cristo é um homem de paz. Por que veio lançar fogo na terra? Que expressão é essa? Entendemos sobre o sofrimento dele, né? Ele já está angustiado, ele sabe que aquilo vai acontecer. Então ele vai passando cada sentimento daquilo justamente para os discípulos se alertar que era necessário aquilo. Veja que ele diz, por causa de vocês. Esse batismo de sofrimento que eu vou ter, de dor, vai ser por causa de vocês. Jesus Cristo deixa bem claro a eles, para que eles aceitem a morte de Jesus Cristo. Porque é o único meio deles se salvarem. E muitas vezes, Pedro, por exemplo, disse que Jesus Cristo não tinha que morrer não, porque ele não entendia que era necessário. Senão Pedro, eu, você, todos nós iríamos para o inferno. Se Jesus Cristo não passasse por esse sofrimento, essa dor. Foi planejado, irmãos. E vocês, pessoas que ainda não seguem os evangelhos, não fiquem pensando que Jesus Cristo morreu porque ele não pôde se livrar, não. Ele planejou aquilo que foi planejado para poder nos salvar, para que nós não fôssemos para o inferno, para que nós tivéssemos direito de estar com ele nos céus. Então ele queria deixar bem patente para os seus apóstolos, para os seus discípulos, isso. Aí ele diz, vim lançar fogo na terra, que já está aceso. Aí na continuação ele diz assim aos seus discípulos, porque eu digo isso a todos vocês, eu sou da paz. Mas é isso que vocês acham que vai acontecer após a minha morte? E quando eu cumprir o plano da salvação? Não, meus irmãos, meus amigos. Ele chamava muitos discípulos de meus amigos. Os homens nunca aceitarão os meus ensinos e os ensinos de meu Pai. Por isso eu vos digo que vai haver muita guerra e divisão após a minha subida aos céus, porque dali em diante estarão 5 divididos em uma só família. Como pode isso? É o fogo que Jesus Cristo falou. Por quê? Porque nem todos aceitam a verdade de Deus. Então vai haver briga. Não da parte daqueles que aceitaram, mas da parte daqueles que não quiseram aceitar. Vamos ver Jesus Cristo explicar? Por isso, a minha subida aos céus estarão 5 divididos
em uma só família, 3 contra 2 por causa de mim, e 2 contra 3 por causa do Evangelho. Pois 2 aceitou o Evangelho e 3 não aceitaram, numa mesma família. O pai não me aceitou, o pai, que não... É Jesus explicando, viu, irmãos? Por exemplo, numa família, o pai que não me aceitou estará dividido contra o filho que me aceitou como Salvador e mudou de vida. E ele não aceitará isso, Jesus Cristo já dizendo naquele tempo. E em outra família, o filho que não me aceitou estará contra o pai que me aceitou. A sogra que me aceitou estará contra a nora que não me aceitou. E a filha que não me aceitou estará contra a própria mãe que me aceitou como Salvador. E assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Porque este mundo já está julgado e condenado. Só resta aos homens que estão vivendo nele decidirem se serão condenados juntos com o mundo e suas mentiras ou se aceitarão o Evangelho e a verdade para ter a vida eterna. Oi, o mundo já está condenado. Só resta aos homens que estão vivendo neste mundo decidirem se aceitam o Evangelho para ter vida eterna ou se recusam e ficam com o mundo para ser condenado. Nesta aceitação, dentro de uma família, já começa a batalha. Então, o pai expulsa o filho. Isso naquele tempo, irmão, porque começou o Evangelho. Hoje em dia, não acontece dessa forma. Como pode acontecer desta forma? Assim, o pai contra o filho. Muitas vezes, o filho aceita Jesus Cristo como Salvador. Decide seguir o Evangelho em sua casa. Na sua casa, ninguém segue, né? Tem outras religiões. São pertencentes de outras religiões. O pai até que aceita, não tem nada contra seguir o Evangelho, não, seguir Jesus Cristo, não. Muitos deles até elogiam, né? Tá certo, tá no bom caminho, vá. Mas no seu coração ele não tem gostado. É isso que vai ser julgado hoje. E ainda existe hoje aqueles que não aceitam mesmo. Que faz tanta pressão no filho que o filho desiste de seguir o Evangelho. Ou, como muitos dizem, né? Desiste de ser crente. Eu não gosto de usar essa expressão, deixar de ser crente. Se bem que ser crente é justamente seguir os evangelhos, é crer e obedecer os evangelhos de Jesus Cristo. Nós não estamos falando de religião nenhuma, estamos falando do seguidor de Jesus Cristo. Isso aqui que eu falo, irmão, ensino é independente de qualquer religião, denominação ou credo. Estamos falando aqui exclusivamente dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E só. Daqueles que seguem e daqueles que não seguem. Pronto. Então, haverá esta divisão, nem que seja no coração. Por isso que Jesus Cristo disse, eu vim lançar fogo na terra. Ele quis dizer o quê? Que com a sua morte e ressurreição, a partir do momento que se pregasse o Evangelho, ia haver essas divisões. E naquele tempo foi muito maior por causa do credo religioso, que era muito forte. Então as pessoas que aceitaram Jesus Cristo, eles eram expulsas das suas casas. Os que seguiam o ensinamento de Jesus Cristo eram perseguidos, torturados, mortos. Por quê? Porque eles estavam seguindo Jesus Cristo. Era a guerra, era o fogo que Jesus disse que veio lançar na terra. Está explicada essa expressão que os discípulos ficaram espantados quando Jesus disse, eu vim lançar fogo na terra e já está aceso. Por que ele disse já está aceso? Por causa dessa guerra dos religiosos contra os ensinamentos de Jesus Cristo, sem querer receber a verdade, mesmo vendo os milagres. Paralíticos se levantando, cegos vendo. Mesmo assim, os religiosos impunham uma guerra contra Jesus Cristo para tentar derrubá-lo. Completamente cegos. Não queriam ver nem os milagres. Não queriam aceitar. Já estava aceso o fogo. Imagine depois que Jesus Cristo subisse ao céu e deixasse seus discípulos pregando o Evangelho. Aí o fogo se espalharia. Eles começaram realmente. Isso aconteceu. Eles começaram a perseguir os discípulos de Jesus Cristo depois da subida dele aos céus. Começou a perseguir, torturar, matar os cristãos, como muita gente diz. Começaram a crescer, se multiplicar e foi aquela coisa toda. E quem estuda história sabe, milhões e milhões foram mortos, torturados, perseguidos, porque seguiram o Senhor Jesus Cristo. Confirmando essas palavras de Jesus Cristo. Vim lançar fogo na terra, já está sendo e vai pegar muito mais. Foi durante os séculos que passaram depois. Nós já estamos em 2018. Então, irmão, para finalizar esse ensinamento, ainda Jesus Cristo ensinando a seus discípulos, a Jesus Cristo disse, por isso, eu aconselho todos vocês, meus discípulos, vai,
enquanto ainda está no caminho com o teu irmão, vai até ele e tenta resolver logo a questão antes que chegue até o juiz e lá tu perca a causa e tu tens que pagar até o último centavo. Ou seja, vai tentar resolver tudo com todos enquanto estiveres nesse mundo. Resolve tudo ainda aqui nesse mundo, enquanto há esperança na vida. Porque depois que tu morreres, não poderás mais fazer nada diante do juiz. Terás que pagar até a última ação que tu praticaste neste mundo. Veja que Jesus Cristo não vive de fantasia. Ele vive de realidade. O que Jesus Cristo quer para mim, para você, é realidade. E não tentar lhe enganar. Tá cantando no coro, dando glória a Deus, aleluia, tudo de bem, não é? Evangelizando, indo para o ciclo de oração, parece uma bênção, mas ainda tem uma mágoa no coração que não consegue tirar. Jesus Cristo está condenando todos os teus atos. Sabe o que ele está dizendo com isso? Enquanto tu tem vida, vai até teu irmão e resolve isso. Essa tua mágoa que está no coração ainda. Você é de bem pequenininha, né? Insignificante. Mas vá até ele e resolva. Peça perdão, pergunte o que foi. Se ele estiver magoado com você, pergunte. Se você não fez nada, mas ele disse que está magoado com você, você peça perdão. Peça que ele lhe perdoe, mesmo você estando certo e ele errado, você passa por cima disso, pede perdão, porque você vai ter paz com ele. É o que Jesus está dizendo. Enquanto você está neste mundo, acabe com esse orgulho, acabe com essa coisa sua. Ah, foi ele que errou, eu não vou não, eu não sou tapete do diabo não. Eu não estou aqui para me humilhar não, diante dos outros não. E o que é que importa isso? De você ter que se humilhar? Qual o problema de se humilhar? O teu mestre, o teu Senhor foi humilhado. Foi cuspido na cara. Cadê que ele não danou a mão nos soldados que cuspiram nele, que bateram nele? Você vê isso no seu mestre Jesus. Agora você diz que segue a Jesus Cristo e não quer fazer essas coisas. Só quer fazer o que seu pastor manda. O que sua religião manda, o que seus costumes manda, o que sua denominação manda. Você segue direitinho. Porque fica guardando essas coisas no coração, né? Pode enganar eles. Agora, seguir os evangelhos de Jesus Cristo, essa verdade que nos corta, que corta a mim. Porque eu tenho que ter a capacidade de ir até meu irmão e perguntar o que foi que eu fiz de errado, mesmo eu não tendo feito nada, mesmo estando limpo. Isso é ser perfeito, isso é ser igual ao Pai, Jesus Cristo ensinou. Só façam essas coisas quem verdadeiramente está convertido. Ele não liga não, porque o outro aqui está errado e ele está certo não. Ah, eu estou no meu direito, eu estou na minha justiça. Não vou não. Ele não liga para isso não. Quem segue Jesus Cristo, quem ama, vai a pessoa. Para conseguir a pessoa para ele, a amizade de volta para ele, ele se humilha. É esse o verdadeiro seguidor do Evangelho. É esse o verdadeiro seguidor. Mas é muito difícil, irmãos. É muito difícil nada. Isso é desculpa sua. Isso é desculpa minha. É porque eu não quero fazer. Eu sou orgulhoso. Diga assim. Não vai dizer a Jesus Cristo que isso é muito difícil, não. Porque ele lhe deu o Espírito Santo para fazer tudo isso por você, dentro de você. Você que não dá liberdade ao Espírito Santo, você que é arrogante com você mesmo. Você é ruim mesmo. Eu sou ruim. Por isso que eu não faço isso. E essa desculpa não vai valer diante de Jesus Cristo. Pode servir para mim. Ah, irmão Jorge, é muito difícil. Eu vou aceitar porque também sou homem igual a você, não posso dizer nada. Mas você não vai poder dizer isso a Jesus Cristo não, viu? Se lembre disso, que é com ele que você vai ter que tratar, não é comigo não. Não é com o seu pastor não, não é com os irmãos não que você vai ter que tratar não. Todos nós devemos estar diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas de tudo. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Deus, o amor de Pai e as comunhões do Espírito Santo estejam nos ajudando hoje e sempre. Amém.